Os presidentes que entram ali não entram para arrumar o São Paulo, eles entram para se perpetuar no poder. Se beneficiar. É isso. É um cabide de vaidades. É isso. O São Paulo tem que estar preocupado com a próxima temporada. É um gigante, tricampeão mundial, tricampeão da Libertadores, enorme, terceira maior torcida, mas que quer ser gerido como uma confraria ali do bairro. Entendeu? Ninguém entra. Sim, o São Paulo tem 700 milhões de dívida. São Paulo não tem dinheiro para contratar. É isso. São Paulo não tem dinheiro para contratar. Essas reclamações aí, como eu falei ontem, do Muricy, do Rogério e tal, entendeu? É muito por conta disso. Porque, não vai contratar, mas o São Paulo não tem dinheiro. E aí você pega para ser bem sincero, acho que o presidente do São Paulo não teria nem que pensar em mudar estatuto, nada. Não foi ele que era contra a reeleição? Sim, mas o pensamento agora do presidente do São Paulo é arrumar o São Paulo. É arrumar o São Paulo administrativamente, financeiramente, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Mas aí você perde tempo, porque isso não foi feito agora. Isso vem sendo costurado há um bom tempo. Há um bom tempo. E não foi votado antes porque o momento do futebol do São Paulo estava ruim. Porque era justamente no jogo... Acho que era um jogo que valia a permanência ou não do São Paulo. E aí eles adiaram para hoje, né? Que está sendo votado hoje. Então, assim, você vê que o presidente realmente não está muito preocupado com o São Paulo. Com o futebol do São Paulo. Ele está preocupado em se perpetuar no poder, em ver o que o São Paulo pode beneficiá-lo nesse sentido, nesse aspecto. Porque não tem a mínima... Um mínimo de lisura nesse sentido. Eu vou aumentar de 3 para 6, beleza. Minha reeleição, quem votou em mim? O conselheiro de 6 anos atrás. Ele vai mudar? Não vai mudar. Porque a gente sabe que diminui o número de conselheiros, sendo que a maioria é vitalícia, você não tem troca nenhuma. E Dani, nos clubes... Não tem oposição. Não tem oposição e é aquela troca de favor que a gente sabe como é que funciona. É isso. O São Paulo, ele entra 2022 mais perto ou mais longe do que acabou o campeonato 21 do rebaixamento? São Paulo, com esses nomes, fica jogando pra torcida. Porque sabe que a torcida tá pé da vida com o que tá acontecendo. A torcida não acredita nisso. Mas jogar pra torcida que é mais coisa, mudar o que outra, né? O torcedor do São Paulo, que é, nesse momento, racional e inteligente, ele sabe que o São Paulo não precisa e não tem a condição de contratar esses caras. Ele sabe que, infelizmente, a realidade do São Paulo é mais para pés no chão. Os nomes que estavam sendo especulados se o Rodinei pode ser o lateral direito, é o Romarinho do Fortaleza. Infelizmente, essa é a realidade do São Paulo. Essa é a realidade, não é Douglas Costa 1,5 milhão, é Pedro contratando. Gente, para. Se o São Paulo fizer isso, ele vai quebrar. Ele vai virar o Cruzeiro. Então, essa é a minha pergunta. Ele está se aproximando cada vez mais da Série B? Sabe qual é a prioridade do São Paulo? Ô, Rogério Ceni, vem cá. Vamos sentar, conversar. Você tem uma multa de 5 milhões que a gente não resolveu ainda o que tem que fazer. Senta aqui, vamos conversar. O Rogério já não é mais uma realidade para o São Paulo, você acha? Eu não sei se é realidade, Dani. A gente não sabe se é realidade o Rogério para o São Paulo, porque está nesse fio da navalha, vamos dizer assim. Porque ou contrata. Se não contratar, eu não fico, porque eu não vou sujar os meus 26 anos que estão ali. O São Paulo precisava de uma revolução política. De pegar, de fato, assim, uma oposição e entrar na sala do presidente e falar, chega, acabou. Sabe o que é o pior? Por mais radical e maluco que pareça isso, pelo que eu tenho acompanhado nos últimos anos do São Paulo, ou isso acontece, ou não vai mudar nada, Pedro. Mas vamos falar do São Paulo, que é o que interessa. A gente também fez um resumão do Tricolor aí, com algumas informações interessantes de alguns jogadores que se destacaram nessa temporada de 2021 com a camisa do Tricolor. Então, tela na tela pra gente acompanhar juntos aí esses números. Olha só, Thiago Volpi foi o jogador que mais jogou pelo São Paulo na temporada de 2021. Um jogador que às vezes é contestado pela torcida, fez 52 jogos. O artilheiro do São Paulo na temporada, esse é muito contestado pela torcida. Pablo, 13 gols pelo Tricolor em 2021 e o cara com mais assistências, Reinaldo, com 10. Pablo e Reinaldo estariam numa suposta lista do São Paulo de possíveis atletas negociáveis na temporada de 2022. Então vamos ficar de olho aí, até porque o Reinaldo é um bom jogador, vem jogando com certa frequência com o técnico Rogério Ceni. E uma curiosidade importante, viu, Michele? O Lisieiro, ele é o jogador que mais roubou bolas pelo São Paulo no Campeonato Brasileiro. Outro jogador também bastante contestado. 48 desarmes para o Lisieiro no Brasileirão. Valeu, José Paz. E é o seguinte, então vocês veem os números ali que o Zé colocou. O Pablo, mesmo não tendo jogado muito, foi o artilheiro do time com 13 gols. A mesma coisa o Reinaldo. Olha lá o Reinaldo. O Reinaldo, ele foi o principal garçom com 10 assistências. E o Thiago Volpi, que, claro, foi muito criticado pelas falhas que cometeu, 52 jogos foi quem mais jogou. E o Lisieiro desarmou, foi o que mais desarmou. O que vocês acham desses números? Eu penso assim, né, Michele? E acredito que deve ser assim. O Rogério Ceni e o Muricy não vão em onda de internet, de rede social.
Será que não é bom manter o Pablo? Mas é óbvio. Com o nível de futebol, é óbvio manter o Pablo. Você tem que ter o Volpi, que não teve uma boa fase. Contrata até um outro goleiro ele não tem uma sombra. Mas você não pode desperdiçar a Reinaldo também, que teve o Reinaldo, gente. O Reinaldo até um tempo atrás vinha numa boa performance. Estamos falando do futebol brasileiro. Um cara que tem os números como tem o Pablo, você abre mão do Pablo, você vai contratar quem? Eita. O Pablo deixou a desejar? Teve alguns jogos que não esteve bem, assim como todo o time do São Paulo. Não é o problema, é o Pablo, é o Volpi, é o todo, é o conjunto. O que você tem que fazer é reforçar esse elenco. Você tem que ter um substituto à altura para o Pablo quando ele não está legal. Você tem que ter um substituto para o Volpi quando ele não está legal. Você ficar trabalhando com essa euforia do torcedor. O Pablo perdeu aquele gol, não serve mais. O Volpi tomou aquele gol, não serve mais. Aí o São Paulo não vai se achar nunca. Você tem que ter a cabeça fria na hora de montar esse elenco para a próxima temporada, Chicão. Porque se for na onda do torcedor e o torcedor tem o direito de extravasar, se rebelar, a coisa não vai andar, Chicão. Mas eu acho que você pensa certo, mas eu não sei se a diretoria do São Paulo pensa que nem você. Esse que é o problema. Porque eu também acho. O elenco do São Paulo não é um elenco tão ruim assim. E tem jogadores que, se você montar um esquema tático interessante, e o Rogério sabe fazer muito bem isso, ele provou isso no Fortaleza, não no Flamengo, mas no Fortaleza ele provou, e hoje a gente pode comparar, achar que o time do Fortaleza hoje é até muito melhor que o do São Paulo, vai disputar a Copa Libertadores, né? Chegou na frente do Corinthians, chegou em 4º lugar no campeonato, e essa estrutura, quem montou, não foi esse argentino que está lá, quem montou foi o Ceni. Até que enfim, Rogério Ceni. Então, eu acho que o São Paulo precisa mais do que nunca do Rogério Ceni. E o Rogério sempre tem que fazer uma coisa parecida com o que ele fez no Fortaleza. Então, começar de baixo, porque o São Paulo está todo bagunçado. É isso mesmo. Quando o Rogério Ceni fala assim, porque eu tenho 26 anos de carreira, eu vou sair do São Paulo se não tiver reforço e tal. Quando ele estava lá no Fortaleza, aquele primeiro Fortaleza lá que ele pegou, era melhor do que São Paulo? Não, pior. Então, mas tem que tomar cuidado. Então, assim, é pela cobrança. É isso aí, tem que tomar cuidado, com todo respeito ao Fortaleza, que teve um ano maravilhoso. A cobrança no Fortaleza, a exigência, a expectativa que se cria em torno do Fortaleza é uma. No São Paulo é completamente outra. O São Paulo, ano passado, estava na Libertadores, a torcida estava como? Com ansiedade de um título. O Fortaleza, por ter ido à Libertadores, é festa no Ceará há muito tempo. Mas sabe o que é? Eu não estou me referindo exatamente aos clubes. Eu estou me referindo ao método. Que o Rogério, ele criou um método interessante para ele mesmo. Quando você pega um time desse, você tem que ter um plano na cabeça. Então, ele pegou um Fortaleza na 2ª divisão, levou para a primeira, ganhou 2 Copas lá do Nordeste, né? Ganhou títulos importantes. E hoje o São Paulo está no mesmo estádio que estava o Fortaleza, não na 2ª divisão. E outra coisa, já jogando o campeonato cearense. Então ele tem um método de trabalho que hoje ele tem que... Aquele método de trabalho que ele tinha no Fortaleza, ele tem que aplicar no São Paulo. Como ídolo do São Paulo, ele tem, acho que, medo também de começar a pegar... Ele sabe onde aperta o calo. Ele tem medo. Ele sabe onde aperta o calo. Agora, essa história de rifar jogador, ela me preocupa muito no sentido... Tudo bem, então vai mandar o Pablo embora? Tá, você vai trazer quem? O Cavani? Beleza. O Pablo segue a vida... Não, você manda o Pablo embora e não contrata ninguém, velho? Não, era aquela história de fazer uma troca, sei lá, no Internacional, tinha o Vitor Cuesta que já acertou por lá. A gente deu até essa semana. Mas não adianta, você vai tirar um cara da posição, que é o cara que ainda faz gols no São Paulo. O São Paulo tem feito poucos gols. E você vai trazer quem? Você traz um zagueiro? Não adianta. Você traz o Cavani? Deixa beleza. O Pablo, faz o Pablo jogar. Olha, Posso lançar uma proposta? Corinthians e São Paulo, atenção. E lá vem. Atenção, Tim. Já até imagino. Levem o Luan e deem o Pablo pro Corinthians. Não, aí não. Concorda? Certo? Corintianos aqui, todos concordam. Luan no São Paulo, Pablo no Corinthians. Não, é a minha ideia, hein? Não é negócio, não estou dando notícia, não. Mas eu proporia isso. Dá o Luan pro São Paulo. O Luan no São Paulo vai jogar uma enormidade. E o Pablo no Corinthians vai cansar de fazer gol. Então, uma coisa casa com a outra. O Luan dá uma almofada? Total. Ele ainda tá no Corinthians? Tá lá. É que ninguém mais fala dele. Tá lá no sofazão. Tá no sofá. Nossa, achei que já tinham transferido. Ele vai lá abaixo, vai acordar ele. Ele tá dormindo. Né? Tá dormindo. Achei que nem tava... Mas é uma boa troca, hein? Não é verdade. É uma boa troca, hein? Balançar no mercado aí, né? É horroroso, pelo amor de Deus. E aí, pessoal, início da noite de sexta-feira sai o resultado aí da alteração de estatuto. O senhor Júlio Casares vai ter a opção agora de reeleição. A boa notícia é que não haverá redução no quórum de conselheiros. Isso não foi aprovado. Entretanto, os conselheiros também terão agora um período vigente maior. Em vez de ficarem só 3 anos, agora vão ficar 6. Quer dizer, das 24 alterações de estatuto, a oposição conseguiu desbancar 10, mas 14 passaram. E demonstra aí o nojo, né? A corja que é
esse conselho do São Paulo, que deveria estar pensando em melhorar o futebol, mas está pensando aí no próprio umbigo. E aí fica a preocupação para 2022, que o São Paulo continua andando para trás e nossos rivais ficam rindo, né? Com razão. Então o São Paulo que entra 2022 aí, pelo menos eu pessoalmente bastante preocupado aí com a instituição, o clube, o meu time, o São Paulo Futebol Clube. Mas vamos acompanhar e aqui no canal a gente não deixa de falar não. Vamos ficar em cima aí. Agora os sócios deverão votar para aprovar o que foi aprovado pelo Conselho. Será que os sócios vão tomar vergonha na cara e conseguir desaprovar? Eu acho bem difícil, até porque a preocupação deles são sauna, campo de society e outras coisas mais, né? Agora, falando de São Paulo Futebol Clube, a Gazeta Esportiva de vez em quando nem é tensa, hein? Os destaques de 2021 é você ver quem mais jogou. Volpe. Jogou porque não tem reserva. E jogou também porque muitas vezes tanto o Crespo, o Ceni nem tanto, mas principalmente o Crespo, deveria ter tirado o goleiro. O cara que entregou Copa do Brasil, o cara que entregou Copa Libertadores, o cara que falhou diversas vezes durante o ano, sabe? Jogou porque o Lucas Perry também, quando entrou, foi horroroso. Mas mesmo assim, dava mais oportunidades para ele. O Volpe realmente é o cliente VIP do Resort São Paulo Futebol Clube, cara. É impressionante. E a contratação de um goleiro para ser a sombra dele é fundamental para a gente ter alguma oportunidade ano que vem. Porque um bom time começa por um bom goleiro. E na minha opinião, o Volpe tá longe disso. Ainda falando do Pablo sendo o maior artilheiro. Sabe quando aquele time lá do Piauí para a Copa do Brasil, lá na 4 de julho, se eu não me engano, né? O Pablo fez uma porção de gol e perdeu uma outra penca de gol. Desses 3 aí, uma boa parte ele fez naqueles 2 jogos. Então, vamos ser sinceros, né? E ainda defender o Pablo, não dá mais. Pablo e São Paulo é um casamento que não deu certo. E espero que o São Paulo consiga utilizá-lo como moeda de troca. Pelo menos por esse ano que entra em 2022. Para ver se uma mudança de ares aí ele acerta o pé. Porque o Pablo do Atlético Paranaense não tem nada a ver com o Pablo do São Paulo. Apesar que dentro dos bastidores de São Paulo, o Rogério Ceni gostaria de recuperar o jogador. Mas que ele, como Vitor Bueno e Reinaldo, também fariam parte de uma lista. Esses em uma prioridade menor para efetuar trocas. Então vamos aguardar aí. Reinaldo, que foi o maior garçom. E outro absurdo também é falar do Lisieiro. Tudo bem que ele desarmou bastante, mas o Luan teve problemas de lesão. E temos que lembrar também que o Lisieiro também deu vários passes para adversários para gol, né? Só lembrar o jogo do Flamengo. E eu lembraria outros mais, mas é até melhor que não, porque essa temporada já acabou. Vamos pensar na temporada de 2022. Então os destaques aí parece que foi uma brincadeira bem sem graça da Gazeta Esportiva. E o pior, ver o Garrafa defendendo a permanência do Pablo. Meu Deus. Eu acho que 99,9% dos torcedores são contra essa ideia. E por fim, só para falar aí da troca proposta pelo Chico Lang, o Luan por Pablo. Aí não, né? Só troca 6 por meia dúzia. Então, deixa do jeito que tá. Esperamos aí que o São Paulo consiga trocar o jogador. O São Paulo que tentou efetuar a troca do Pablo pelo Vitor Cuesta, mas nem o Internacional quis. E falando em Pablo, vamos falar do seu irmão, Vitor Bueno, que de acordo com o Arnaldo Ribeiro, teria interessados. É impressionante, né? O futebol de vez em quando é uma benção. Grêmio, Internacional e Fortaleza estão de olho no jogador. E o São Paulo espera usá-lo para fazer trocas. Só que o jogador não está muito afim de sair e já avisou o empresário que não quer sair do São Paulo. E, ao que parece, o Rogério Ceni também gosta do futebol dele, só que depende da troca, né? Depende da troca. Então vamos aguardar e torcer muito. Quem sabe Pablo e Vitor Bueno não encontram novos destinos para 2022. Pelo menos essa é a minha torcida. E a barca continua crescendo, né? Como eu disse em vídeo anterior, como eu mostrei em vídeos anteriores. Shailon, Rojas, Benítez já saiu, o Willian, possivelmente agora no final do ano, Galeno também deve ser confirmado. E quem sabe até Éder podem estar dando adeus ao São Paulo. Só para fechar, a ESPN Argentina informou que o River Plate tem interesse em Rigoni. Mas o empresário do jogador já descartou qualquer tipo de negociação, vídeo que o jogador argentino tem contrato com o São Paulo até 2024. Então, só faltava essa, né? O São Paulo se desfazer do Rigoni logo para o River Plate. Mas foi só uma sondagem do clube argentino, o Gallardo gosta, o jogador tem interesse, mas o empresário já descartou e o próprio São Paulo também não tem e nem faz parte de nenhuma lista, tanto de troca quanto de venda. Então, já sabe, qualquer novidade, qualquer notícia, tem vídeo no canal. E você sabe, São Paulo não para, São Paulo não para.
Eu sou o Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPSC. Se você puder, se inscreve no canal, ativa o sininho para notificações e deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, um ótimo sábado a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.